Como vão vocês? Tudo bem? Então, espero que sim, tá? Por aqui tudo em ordem. A gente, em função do feriado, né, de sexta-feira, um dia santificado, né, em respeito aí à fé, né, das pessoas, nós vamos continuar a nossa aula da quarta-feira por aqui, tá? Dessa forma aqui gravada, e na semana que vem retornamos aí, né, às condições normais, tá bom? Claro, dando continuidade, né, vamos continuar a nossa conversa da quarta. Lembra que nós estamos tratando de Grécia, né, Grécia Antiga, civilização escravista, né, do modo de produção escravista, civilização chamada de clássica. Fizemos até uma contestação a essa nomenclatura, né, a denominação de clássica às civilizações europeias. Depois começamos caracterizando as civilizações. Períodos pré-homérico e homérico são períodos de formação, são períodos em que a Grécia se formou, né, como civilização, tá? O grande destaque aí desses dois primeiros períodos aí, os formativos, pré-homérico e homérico, são, primeiro, as obras que são atribuídas, né, a um poeta chamado Homero, Ilíada e Odisseia. Inclusive os períodos, né, são assim denominados pelos historiadores por causa da referência, uma referência às obras, né, de onde se tirou grande parte das informações para se estudar aqueles períodos lá, tá bom? Lembrar sempre das invasões dórias, a primeira diáspora, né, invasão dória que provocou a primeira diáspora. Muito bem. Finalzinho do período arcaico, o que a gente viu? Que as comunidades gentílicas, aquelas comunidades de tipo mesmo primitiva, né, que foram se expandiram pelo território da Península Balcânica, elas vão, por um processo, claro, muito lento, né, ao longo de 300 anos, elas vão se fundindo, né, vai acontecendo aquele processo que a gente chama de cinecismo, né, as pequenas genos, aquelas pequenas comunidades se juntam, formando uma comunidade maior, né, frátria, vila, cidade. As cidades se constituíram ali e a população começa a crescer. Lembrar sempre que o período, o território é exíguo, né? Território pequenininho, não tem espaço para todo mundo. Claro, isso dá problema, né? Guerras, conflitos sociais, enfim. E aí, então, nesse momento, a gente começa o terceiro e mais importante período da história da Grécia, que é o período arcaico. Nesse momento, o que acontece nesse período? A consolidação, desenvolvimento e consolidação do escravismo como forma de trabalho sistemática, né, como forma de trabalho predominante na Grécia. De onde vem isso? Guerra, né? Guerras, conflitos entre cidades, acaba provocando um aumento significativo do número de prisioneiros que acaba na antiguidade virando escravos, né? Será assim na modernidade também na África, né? Vemos que os escravos que vinham para o Brasil eram prisioneiros de guerra dos conflitos entre tribos africanas, tá? Forma de obtenção de escravos, a guerra, fundamentalmente, compra nascimento. Em um momento determinado, né, da história de algumas cidades, né, dessas civilizações, das duas civilizações, havia escravidão por dívida, que logo foi abolida, tá? Lembrar sempre da definição, o escravo é aquele cara que é propriedade de alguém, tá? Pois bem, segunda ocorrência importante. População foi crescendo, né, nessas cidades já constituídas, né, já organizadas na forma de cidades, e aí a população vai crescendo. Território pequeno, produção não dá para todo mundo, não é? A produção acaba não atendendo a demanda de uma população crescente, conflitos internos, as classes sociais já começam a aparecer, surgir, se diversificar, e os conflitos são inevitáveis, até mesmo por conta da propriedade, não é? Pequenos proprietários, grandes proprietários, comerciantes, artesãos, começam os conflitos internos, problemas, tensão social, conflitos sociais. Isso vai forçar a saída de população daquela região. Que região? O sul da Península Balcânica.
aquela região onde vão se organizar as primeiras cidades gregas. A população sai. Em princípio, é uma saída espontânea, tá? A população vai embora, né? Sob a liderança de alguém, quer dizer, alguém comanda um grupo de habitantes da cidade, eles saem e procuram novos espaços onde vão fundar novas cidades. Tá? Então, quer dizer, isso facilmente você conclui que as causas, os fatores, os motivos que levaram a essa que nós chamamos de segunda diáspora grega são o crescimento demográfico e a escassez de terras. Né? Faltou terra, produção, né? Não dá, porque a população crescia. A população vai ter que sair. Nós chamamos isso de segunda diáspora grega. O que eles vão fazer? Eles vão fundar cidades, ou seja, colônias. Essa a segunda colonização grega. Diófilo chama segunda por quê? Porque teve a primeira. Você não esqueceu, né? Aquela que foi provocada pelos dórios. Aquela em direção à Ásia Menor e às ilhas do Mar Egeu. Essa daqui em direção ao norte da África, ao sul da Itália e ao sul da França. Ou seja, a orla ocidental do mar Mediterrâneo. Ali vai ficar entupido de cidadezinhas gregas, que normalmente têm as mesmas características daquilo que eles chamavam de cidade-mãe. Veja, são colônias, mas a cidade de onde eles vêm, de onde eles são originários, ela não é chamada de metrópole, é cidade-mãe. Repito, mais uma vez, de novo, essas cidades mantêm as mesmas características políticas, sociais, econômicas e culturais da sua cidade-mãe. Então imagine que a cidade-mãe de uma colônia do sul da Itália seja Atenas. Tá? Essa cidade tem Atenas como sua cidade-mãe e ela terá características muito parecidas com Atenas. A gente mostra isso daqui a pouco no mapa. Só para fechar esse tema. O que isso provocou, né, de mudança? Quer dizer, quais as consequências dessa segunda diáspora, dessa segunda colonização grega? Óbvio, primeiro a ocupação do outro lado do Mediterrâneo. Né? O litoral do Mediterrâneo ficou, né, repleto de cidades gregas. Muito bem. Consequência outra, dinamização do comércio. Claro, as cidades mães vão manter relações comerciais com as suas colônias, com as cidades recém-fundadas. Então intensifica-se o comércio grego, de um modo geral, tanto nas colônias, uma classe comercial significativamente forte aparece nessas colônias, e também nas cidades-mães. Tá? Desenvolvimento comercial e outro, óbvio, a difusão da cultura grega. A cultura grega, antes confinada, limitada às cidades do sul da Península Balcânica, né, dos Balcãs, agora se estende pelo outro lado do Mediterrâneo, tá, em direção à Itália, norte da África e Península Ibérica. Tá bom? É isso. Importantíssimo isso. Guarda, segunda colonização, segunda diáspora grega. Olha as áreas atingidas agora pelas cidades gregas. Dá uma olhada, gente. Tudo isso que está marcado nesse mapinha aí, ó, com essa cor aí, ocre, né? Marrom, ocre, avermelhado, marrom avermelhado, sei lá. Tá vendo? Olha lá. Tem cidade lá na Península Ibérica, tem cidade no sul da atual França, olha lá. Marseille, por exemplo, é uma antiga colônia grega. Tá? As ilhas ali da Itália atual, Córcega, Sardenha, Sicília, tá vendo? O sul da Itália é conhecido como Magna Grécia. Por que Magna Grécia? A Grande Grécia, em função da importância das colônias gregas que se constituíram aí. Tá? Aqui no norte da África, tá vendo? Olha lá, uma cidade chamada Cirenaica, ou, simplificando, Cirene só. Náucrates é uma outra colônia que, observe, foi fundada em território egípcio. Os colonos gregos pediram autorização mesmo para o faraó para constituir ali, fundar ali uma colônia próxima ao delta do rio Nilo, olha lá, bem próximo à Grécia, tá vendo? Olha como se estendeu aí o território, né, onde estarão as cidades gregas. Lembrando sempre, nunca esquecendo, importantíssimo para vestibular, que não há fronteiras aí, tá? Isso não é um império grego, tá? Isso não é um estado grego. Cada cidadezinha dessa é uma cidade-estado, cada cidadezinha dessa é autônoma e independente.
tá bom? Não tem um rei para essa Grécia toda aí não, viu? Legal. A terceira coisa importantíssima que aconteceu, essa muito importante, professor, o senhor dá licença para mim? Aqui, isso, é assim, Jessé? Jessé que ensinou isso para nós. Essa coisa muito importante, né? Assunto fundamental. Eu te disse que se você pedir para uma banca, né, uma questão de Grécia para o vestibular, a chance de ser escravidão é muito grande, é de 30% até mais. Né? Mais 30% ou mais 35%, né, fica para a cidade-estado. Tá? Muito importante. E eu quero começar, eu não ia fazer isso não, mas eu vou, eu acho que você merece, você tem que aprender a coisa direitinho, pelo menos ter noção dessas coisas. É o seguinte, gente, vai me tomar um tempinho aqui, eu acho que vale a pena. Normalmente, a gente trata cidade-estado grega como polis. Inclusive, na aula de quarta-feira teve uma pergunta sobre polis. Né? Eu não me lembro exatamente como foi a pergunta, me parece que havia alguma relação com guerra. Né? Então, vamos lá. Normalmente, a gente, inclusive em textos, né, você pode encontrar, e se encontrar não tem problema. É isso que eu quero te dizer. Cidade-estado também chamada de polis. Cidade-estado ou polis. Então vamos lá, eu quero te dizer uma coisinha. Que para o grego, aquele grego, o heleno, como ele se chamava, né, ele não se considerava grego, né, ele dizia que ele era heleno. Um heleno ateniense, lá da antiguidade, para ele tem diferença. Para esse grego, esse heleno antigo, polis, é essa combinação aí, ó. Povo, o seu povo, as pessoas que moram na sua cidade e o governo. Isso constitui a sua polis. Então ele dizer que ele é membro de uma polis significa dizer que ele pertence a uma comunidade que é governada por uma determinada forma de governo. Uma monarquia, uma democracia, uma tirania. Ficou claro ou não? Isso é polis para ele, para o grego antigo. E a cidade-estado dele, o que é? É o país. É a comunidade, o povo, o governo e o espaço geográfico. Isso para o grego é cidade-estado. Não sei se ficou claro. Entendeu ou não? Cidade-estado é tudo. É aquilo que a gente chama de país hoje. Né? O que é o Brasil? O Brasil é uma nação independente, é um Estado nacional moderno. Né? Esse Estado nacional brasileiro, o que é? Ele é constituído por quê? Por uma população que está abrigada em um determinado limite geográfico, né, que são as nossas fronteiras, nosso território, né, e com um governo autônomo e independente. Isso é um país. Deu para entender não, gente? Então assim, você pode encontrar, tá? Você pode encontrar. Polis também chamada grega. Você encontra isso até em questões de vestibular. Se você encontrar, se deparar com uma questão assim, considera, toca o pau. Tá certo. Tá? Se o examinador, o cara que fez a questão, se ele considera assim, topa. Porque nós não somos gregos, nós somos helenos. Né? Deu para entender, não? Então tá aí, ó, tem essa expressão aí, né, uma frase, né, de um estudioso chamado Quito, que ele diz assim, ó, polis é a palavra grega que traduzimos por cidade-estado. É má tradução, porque a polis comum não se assemelhava muito a uma cidade, e era muito mais do que um estado. Viu? A polis não se assemelha a uma cidade, porque ela é a comunidade e o governo. Ah, então ela é um estado. Não, ela é muito mais do que um estado. Ela é o estado, o governo e a sua comunidade. Tá bom, gente? Legal. Elas são resultantes daquele processo de cinecismo, a gente já falou disso, não é? E estudos muito recentes, né, ou contagem mais recente, afirmam que havia mais de 1.000, há quem diga até perto de 1.500 cidades gregas. É muita coisa. Né? Como elas são cidades autônomas, independentes, são cidades-estado, cada uma tem suas características, né? Sociais, culturais, econômicas, todo mundo fala grego, tá? Cultura muito semelhante, viu? Muito semelhante. Religião, por exemplo, é a mesma, tá? A língua
em pequenas variações de um lugar para outro, mas a língua é a mesma, o alfabeto é o mesmo, tá? Então, são todas parecidas, mas há, né, peculiaridades. As duas mais importantes são Atenas e Esparta, são as únicas que a gente estuda, tá bom? Legal. Normalmente, essas cidades-estado, elas são constituídas por 3 espaços diferentes, vale a pena você saber isso, tá? Existe lá a Acrópole, que é a parte mais alta da cidade. Tá? Ali, normalmente, ó, eu vou sair da frente outra vez. Ali é onde estão os templos religiosos. Tá? Os templos religiosos são construídos lá em cima. Agora, eles têm um outro papel também, uma outra função, que é de observatório, né? Observatório militar, sabe? Observar a distância, se tem inimigo aproximando, no caso de guerras, isso era muito frequente entre as cidades, né? Muito comum, as cidades em guerra, sabe? Disputando territórios, enfim, questões políticas. E essa Acrópole serve para isso, é um tipo de um observatório, né? Um papel mais ou menos parecido com aquelas guaritas das muralhas medievais, né? As muralhas das cidades medievais, tá bom? As cidades também eram amuralhadas, viu? Normalmente esse espaço, né, constituído pela Acrópole e a Ágora, ela é amuralhada. E a Ágora seria a vilinha da cidade. É a parte baixa, né? Normalmente a Acrópole fica no alto, claro, né? É um observatório, fica num monte, numa montanha, tá? Fica um templo lá e os observadores militares lá, tá? Embaixo, na parte baixa da cidade, claro, a população mora ali, parte significativa dela, e ele tem uma vilinha. O que se faz ali? Todo tipo de evento social, político, sabe, econômico. Então ali se dão as negociações, né? Compra e venda de mercadoria, discussões políticas, assembleias acontecem lá, sabe? Tudo aquilo que diz respeito à vida da polis rola ali na Ágora, tá bom? Agora interessante, ó. Além disso, presta atenção que recentemente houve uma questão assim com um fragmento de texto do Marx acerca dessa coisa que eu vou dizer aqui agora, tá? Fora das muralhas, mas fazendo parte, integrando a cidade, estão as aldeias, que é um espaço de trabalho, né? Trabalho do quê? Produção agrícola, criatória, pecuária, criação de animais, né? Enfim, e produção agrícola. E fica muito próximo das muralhas e as moradias de quem trabalha ali no campo, assim, muito próximas da cidade. Então esse espaço rural, atenção que a questão que eu estou te falando do Marx era essa. A zona rural, ela é parte da cidade. Ela compõe a cidade. Não é como hoje, por exemplo, que há uma distinção muito clara, né, do espaço urbano e espaço rural. Aqui a cidade é o espaço de atividades determinadas, serviços, comércio e etc. Indústria. O campo, produção agrícola, pecuária. Né? A população do campo, rural, camponesa. Aqui não existe isso. Tá? O senhor, por exemplo, né, um Eupátrida de Atenas, por exemplo, ele fica na cidade, ele vive na cidade, ele está lá dentro da cidade. Só que ele mora no campo, problema nenhum. Um portãozinho, eu tenho aí uma imagenzinha para te mostrar, olha só, olha aí, tá vendo? Olha lá, olha a Acrópole lá em cima, ó. Eu vou sair da frente, já estou saindo, ó. Ó, tá vendo a Acrópole lá no alto? Olha aí, muralha, cidade amuralhada, tá vendo? Olha aí. Viu? As casas, né? Olha aqui os edifícios públicos, tudo aqui embaixo. Ó. Lá em cima tem um templo religioso, tá? E é um observatório. Aqui embaixo, o resto tudo acontece aqui. Agora, olha no entorno das muralhas, dá uma olhada. Há vilinhas, né? Amontoados de casas, olha lá, de habitações. São das pessoas que trabalham no campo, nessa área rural. Agora, olha o portão aí, tá vendo? Há uma comunicação, tá? E o fluxo permanente de população daqui para ali e dali para cá. Tá? Então, essas duas regiões, a rural e a urbana, elas se integram, uma é complemento da outra. Tá bom? Essa era uma questão, eu não me lembro exatamente como era essa questão, já faz algum tempo, tá? Mas caiu com um fragmento de texto do Marx. Pois bem, a gente estuda, eu tenho muito pouco tempo, tá? Vou mais alguns minutinhos aqui, eu
e eu termino. A gente só estuda duas cidades. Por quê? Esparta e Atenas. Por quê? Porque são cidades com características diametralmente opostas, tá? Elas são completamente diferentes uma da outra, e porque a maioria das outras cidades assemelham, tem a sua conformação parecida com uma ou com outra. Então a gente logo não vai ficar estudando aqui 5, 6, 7, 8, 10, 20 cidades, né? Duas, tá bom. Você conhece a estrutura e as diferenças de cada uma, tá? Todo mundo é grego, todo mundo fala grego, toda cultura é mais ou menos parecida, religião é a mesma coisa, a língua, enfim, mas elas têm perfis diferentes. Esparta, por exemplo, disse de Esparta que ela é um acampamento em armas. Há quem diga que foi lá que surgiu o germenzinho do nazismo. Olha que coisa maluca, né? É uma cidade, um acampamento em armas. É uma cidade de soldado, é uma cidade, parece um quartel. Toda a formação das crianças, dos jovens, é dada em função da guerra. Tá? É uma cidade extremamente conservadora, ela fica numa região chamada Lacônia. Lacônia. Então quem é de Esparta, quem tem cultura espartana, disse que ele é um cara lacônico. É uma expressão hoje, né, que a gente usa, né? A expressão lacônico diz respeito a alguém que fala pouco, fala tudo com pouquíssimas palavras. Uma resposta lacônica, é aquela resposta curta, breve, papum. Sabe, o cara não estende na conversa, ele é lacônico. Tá? Ele é espartano. O espartano era assim, falava muito pouco, ele é muito pouco dado à retórica, à conversa, ao discurso. Por quê? A formação dele é militar, desde os 7 anos de idade. Tá? E, claro, né, constitui-se lá uma sociedade com perfil militarista, extremamente conservador, caminhou muito pouco, andou muito pouco, viu, gente? Muito pouco. Eu falo mesmo assim, no sentido de desenvolvimento, por exemplo, político. Andou quase nada. Né? Nasceu e morreu aristocrática. Sabe? Nasceu e acabou com o mesmo perfil político. Economia, não mudava nada também. Por quê? Porque a formação é militar. É militar, é militar, é militar, é militar. Com 7 anos a criança vai para a escola militar e lá sai com 17 já é soldado. Tá? Guerra, 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 guerra. Jofuso, origem disso, os dórios. Espartano é dório. Lembra dos dórios? Chegaram, devastaram tudo. São dórios, tá bom? Lá cultua-se, desenvolve-se. Além do laconismo, esse fechamento, né, interior, que as pessoas falarem pouco, a xenofobia e a xenelasia. Xenofobia todo mundo sabe o que é, né? É a aversão a estrangeiro. O espartano tem horror a estrangeiro. Ele não gosta de estrangeiro. Tá? E pratica a xenelasia com frequência. O que é isso? A expulsão de estrangeiros. A expulsão de estrangeiros. Tá? Então é uma cidade realmente preconceituosa, excludente, discricionária, autoritária, arrogante, pedante e prepotente. Isso é Esparta. Sociedade, né? Considera-se aí que no pico, no auge, no período clássico, Esparta tinha 250 mil habitantes, 9 mil eram cidadãos, 30 mil eram homens livres, sem direitos políticos, né? Praticavam agricultura, artesanato, comércio, e havia a servidão estatal, né? Trabalhador chamado de ilota, né? Que presta bem atenção, na sua apostila está muito claro, viu? Eu vi isso. Quem é o ilota? O ilota é o escravo. É um escravo público. Ou seja, ele é escravo do Estado. Ele é propriedade do Estado, do governo. Só que ele é concedido junto com a terra, porque o Estado também é dono das terras lá. O Estado tem a propriedade nominal das terras. Só que o Estado faz um tipo de concessão para cidadão. Ele faz uma concessão para o dório, para o espartano. E nessa concessão vai a terra e o escravo, que pertence ao Estado, portanto, escravo. Mas veja, quando esse escravo vai trabalhar
para um esparciata, né, ou para um proprietário qualquer homem livre que tenha lá um arrendado, vamos dizer assim, né, ou como concessão um lote de terra do Estado, ele recebe também ilotas, ou seja, esses escravos. E esse escravo, quer dizer, esse ilota, ele fica preso à terra, ele não pode sair de lá. Trabalha e entrega uma parte daquilo que ele produz para o homem que tem a concessão da terra. Então ele se assemelha aqui, gente, a um tipo de servidão. Lembre-se que servo é aquele trabalhador que é preso ao lugar, à propriedade, e que trabalha em troca de parte da produção. Lá ele tem uma vida até legal, só que ele é propriedade do Estado, é escravo. Então assim, é o escravo público, né? Um tipo de servidão estatal. Tá? Você pode encontrar em questões o ilota sendo chamado de escravo ou de servo. Tá? Eu estourei aqui o tempo determinado, gente, eu vou parar, tá? E continuamos depois então. Lembra que nós estamos aqui caracterizando a cidade de Esparta na Grécia Antiga, tá bom? Grande beijo para você, viu? Boa Páscoa, viu? E orações, né? É o que todos precisamos, tá bom? Forte abraço para vocês, gente. Até.